Gente, o que falar do Carille, por onde começar a falar, tá ligado? Você talvez, sem saber qual é o próximo jogo do Vasco, ao ver que hoje o time foi poupado, você pode pensar que na próxima partida o Vasco vai encontrar o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern de Munique. Mas não, você se confundiu. Na verdade, o Vasco vai encontrar o Puerto Cabello dentro de casa. Mas mesmo assim existia necessidade de poupar todo mundo. Por quê? Olha só, senhoras e senhores, o Vasco... Eu já falei, eu não vou falar pra quem me perguntar. O Vasco poupou pra enfrentar quem? Eu vou cada vez falar um time. Eu não admito que a instituição que eu torço, centenária, eu vou enlouquecer, velho. Acho que eu vou enlouquecer. Com estes 11 aqui, são 11 bem trocados, não são os 11 que normalmente jogam. Você tem o Léo Jardim, que esse sim é costumeiro, depois dele... Não, eu concordo com o Carille, o pessoal tá xingando ele, mas, pô, não é todo dia que a gente enfrenta o Liverpool, né? É importante poupar mesmo. Salah voando, semana que vem a gente vai jogar contra o Barcelona do Rafinha, tem que poupar mesmo. Olha só, distribuído em campo, ficava mais ou menos assim, então você tem muita novidade. Você tem o Pumita que é reserva, Lucas Freitas que é reserva, aqui uma... Vamos lá, Léo Jardim, que é vítima, Pumita Rodrigues, que é corno, Lucas Freitas começou bem, depois do jogo contra o Flamengo só se cagou na calça. João Vitor, que foi comprado pelo preço de uma Ferrari, mas tinham que pagar para ele jogar no Vasco. O Lucas Piton, que é bom ofensivamente, defensivamente é uma mãe. Matheus Cocão, pô, não sei nem o que falar do Matheus Cocão. Pô, teve uma crescente ano passado, agora já não tá nem mais tendo espaço. Tia desde que chegou. Eu fui a favor da contratação, gosto do jogador, mas não mostrou que veio. Jair, tá voltando de lesão, tipo, dá pra tentar passar um pano. O Ryan, gosto muito dele, mas pô, um jogo como hoje ele fica sacrificado. Jogo horrível do Vasco, mal chegou ao ataque. Paê também fez nenhuma, tá acabando o contrato dele. E o Lloyd, pô, eu me recuso a falar sobre o Lloyd. Me recuso, mano. Eu não vou falar nenhuma vírgula, mano. Todas as vezes que falarem sobre o Lloyd, eu vou falar. É isso. Dupla de titulares, só que, meu Deus do céu, o João Vitor é titular. O João Vitor, na verdade, ele não só é titular, como ele foi comprado por 40 milhões de reais. E deixa eu te dar um spoiler da minha crítica de hoje aqui, não vale, né? Não vale. Talvez ele faça jogos bons aqui. E só uma parada, porque tiveram pessoas lá no Twitter falando que eu fiquei pedindo o Lloyd. Eu fui criticado no Twitter porque assisti um jogo desse às 6 da manhã do horário de Brasília, lá na Turquia, de um time de merda dele, um jogo que perdeu de 1-0, que ele não fez nenhuma, e eu tuitei falando, está complicado pro nosso amigo Lloyd. Aí depois tuitei, time do Lloyd tomou um gol, tá difícil. Depois tuitei de novo, o Lloyd não fez nenhuma. E o Lloyd foi expulso no final do jogo. Aí vieram os vascaínos e me mandaram o print do SofaScore. Falaram assim, ó, você está errado. Ele tirou 7 e pouco no SofaScore. Beleza. Passou um tempo, saiu um vídeo dele, completamente alucinado, falando, eu sou gangsta, se eu não for pro Brasil, eu vou virar gangsta e eu quero ir pro Vasco Flamengo passar na porrada. E eu, puto da vida, falei, vem. E se fizer outro doente falar essa fala, vem, porque pra ficar o Lloyd, ou um que fale que, sei lá, amanhã chega alguém no Rio de Janeiro e fala assim, ó, mano, eu sou traficante, mano, só que eu torço pro Vasco, tô muito puto, e, mano, me coloca ali dentro de campo, que se a gente perder, mano, eu vou ameaçar os caras e vou trocar tiro. Eu vou falar, vem, pô, quantas vezes forem necessárias. É isso aí que a diretoria faz com o torcedor do Vasco. Essa situação que a gente fica, entendeu? Que ali eu espero que ele venha calar minha boca e venha ser importante durante esse ano, em momentos importantes da temporada, mas na mesma hora, por mais que talvez isso vá acontecer no futuro, não muda o fato de que não vale 40 milhões de reais. Meu Deus do céu, que jogadorzinho que, assim, pela expectativa que se tem, como é que pode falhar tanto em tanto momento diferente? Enfim, a gente tem Jair, Tietê e Matheus. Eu falei lá quando veio o tonto do Alexandre Matos querendo comprar o João Vitor, era pra ter vendido esse Cruzeiro. Era pra ter vendido. Ah, mas aí não recuperou 100% do valor, irmãozão! Tá achando que tu vai recuperar? Que vai ter mais algum otário que vai pagar quase 40 milhões no João Vitor? A cada jogo que passa ele fica mais barato, irmão. Ameniza o prejuízo, gente. Quando tu tá tomando de 3-0 que nem hoje, tu não vai pra ataque, tu fecha a casinha, tu tenta diminuir. É contenção de dano.
Matheus Cocão completamente reserva o meio de campo. Novamente, cara, tudo bem, tá ligado? Tá tendo muito jogo. A gente jogou ontem, vai jogar hoje, tá aquela coisa toda. Já tem terça-feira de novo. Mais um jogo, mas meu Deus do céu, você tem que entrar com todo mundo do meio de campo de reserva. Tem essa necessidade. E assim, cara, outra parada também. Teoricamente, pô, o Tietchan é muito bom jogador. Teoricamente. Assim, perto do nível do que o Vasco vem tendo nos últimos anos. Era pra gente olhar pro Tietchan e não, pô, pelo menos tem o Tietchan. O mesmo vale pro Jair. O Jair saiu do Atlético Mineiro como campeão do Brasileirão e tal. É um jogador técnico que em alguns jogos é verdade. Ele demonstra uma técnica. Eu já elogiei, tá ligado? Mas em outros momentos também fica ali uma parada que assim, não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Não parece aquele reserva que dá pra contar com ele, tá ligado? Não. O jogo de hoje mostra que, mano, tem que ser o titular e torce pros titulares fazerem alguma coisa. Enfim, Lloyd, peladeiro, é outro. Eu espero muito que calhe a minha boca. E você vê que ele tem uma loucura de tentar uma coisinha aqui e ali, mas peladeiro. O Lloyd, ele não sabe. Esse aí vai de Maxime Domingues já, pô. Vai ser emprestado com valor fixado de compra pra ver se ele joga numa liga de merda e o time da liga de merda, por ele fazer alguma coisa numa liga de merda, aceite pagar o valor que o Vasco pagou. Aí o Pedrinho vai lá dar uma coletiva igual a do Jean Davi. Ai, gente, vocês não tem como me falar que eu contratei um jogador ruim. Ele joga na seleção do Chile. Pô, tá bom. Faz todo sentido, Pedrinho. Não tá mais aqui quem falou. Se o cara joga em seleção, acho que o Lloyd nem na seleção dele joga, né? Porque ele teve uma briga lá com o treinador, que ele é maluco, não sei, legal. Assim, ou ele tá dando muito azar nesses primeiros jogos, que tudo que ele tenta dá errado, ou realmente ele é só peladeiro, ele é só aquele cara que não sabe jogar bola. Porque na primeira hipótese, talvez ele é bom, só que por enquanto ele tá dando muito azar, tá ligado? Somado um depois do outro. Mas eu acho que tá com mais chance de ser a segunda opção, que ele é só meio ruim mesmo e pronto. Mas espero tá errado, não é mesmo? Dimitri Payet, Ryan, não tem Verred. E aí, assim, existe... O Pedrinho não era ídolo? Ele é, dito isso, quanto mais os dias passam, mais ele caga a imagem dele. Na minha visão, foi muito bem em relação à questão da 777. Ah, mas olha aí o que tá dando, irmão. 777 faliu, uma empresa picareta, vagabunda. Foi bem, protegeu o clube, todos os outros clubes continuaram com a 777 e se fuderam. Ele foi bem. Agora, dito isso, em relação à janela, todas uma merda. A única contratação acertada até agora, na minha visão, a do Nuno Moreira e a do Coutinho. E a do Coutinho só aconteceu porque o Coutinho implorou pra vir. E ainda assim, ele conseguiu cagar essa negociação, porque ele trouxe o Souza e o Alex Teixeira juntos, porque são amigos do Coutinho, que é o que acontece em time de bairro, que eu vou falar. Quando foi a última coletiva do Pedrinho? Não sei. Pergunta, pelo menos dentro do meu ser, que é o seguinte: o Verred, pra mim, é o melhor jogador do Vasco, mais importante. E a pergunta é o seguinte: o Vasco consegue jogar sem o Verred? A resposta que eu achava antes dessa bola rolar era não. A resposta que eu tenho agora é a mesma, só que com certeza, tá ligado? Enfim, não tem jogo. E aí me incomoda muito o fato de, assim, é verdade, todo mundo concorda que é o jogador mais importante e que sem ele, sem o Verred, a gente não joga bola. Beleza, isso aí acho que todo mundo tá de acordo. Mas por que não tenta contratar um reserva? Porque assim, não tem. Mais um jogo que o Ryan, que sei lá, se ele joga mais pelo meio, mais pela ponta, que ele é colocado no meio e ele não dá conta. Então assim, não tem reserva pro Verred e a gente não compra ninguém. Nenhum presidente fica dando coletiva direto. Ô Rian, eu posso pegar aí desde a última coletiva oficial do Pedrinho. Não, ele foi depois do jogo e reclamou da arbitragem. Não, desde a última coletiva dele, o Mário Bittencourt, por exemplo, deve ter dado umas 3 ou 4. O John Textor deu coletiva também, mas se ele não tiver dado coletiva exatamente, ele fez pelo menos 3 pronunciamentos. O Pedrinho tá bloqueando o torcedor no Instagram e usando o filtro da Yasmin Brunet. Tá achando engraçado, né? Esse comentário foi. Tá ligado? Tem um monte de jogador que dá mole aqui e ali, nem tenta. Porque assim, uma coisa é você ter o Lloyd, aí você fala, porra, tem um ponta ruim ali, mas pelo menos tentou comprar alguém. Uma bosta, fez uma compra de merda pelo jeito. Mas pelo menos tentou. O Verred, mano, é um jogador de 36, 37 anos, talvez até um pouco mais do que isso. É um jogador velho que o pessoal tá querendo que seja titular 90 minutos todos os dias, todos os jogos. Enfim, vamos começar a falar do jogo. Gol, Yuri Alberto, gol, Yuri, cadê? Olha só, o Carrillo vem aqui, inclusive, muito bom jogador, cruza de peito Memphis, e aí o Yuri vai lá e faz o gol dele e sai aqui para comemorar. Um gol de um time que até tinha alguns jogadores que não estavam no titular, que normalmente estão, que é o caso do Garro, é o Corinthians, mas que alguns, um ou outro perdido aquele contra um outro time que tá completamente mexido. Então você tem aqui, se o Vasco tava cheio de pereba pra lá e pra cá, o Corinthians tem uma jogada aqui, sai de Carrillo, passa por Depay e termina com o Yuri Alberto. Então assim,
né? Ganhou quem tinha um time melhor em campo. E, cara, o Yuri, fazendo um comentário aqui do ponto de vista do corintiano mesmo e tal, falando um pouquinho mais de Corinthians, o Yuri, assim, vai demorar muito pra ter uma chancezinha de novo na seleção brasileira? Faz por onde, não? É um cara que a gente já cansou de falar, saiu de piada pra virar uma realidade e tal, mas assim, porra, ele meio que merece uma chancezinha, não? Jogador que é realmente bem interessante. Se você parar pra pensar que o Yuri também é novo, porque aquilo, se ele tivesse agora vivendo o auge dele, só que ele já tem 30 anos de idade, é normal você pensar que daqui a pouco passa também, mas ele é um jogador de 24, se eu não me engano, então ele ainda tem pra onde crescer. Pra mim, foi o que eu falei. Ele tá em futebol pra voltar pra Europa, ter mais uma chance, agora mais amadurecido assim e tal. Agora, seleção, acho que calma, tá ligado? Calma. Que tem jogadores na frente nessa fila aí. Principalmente com o Pedro voltando de lesão. Pra mim, o Pedro voltando de lesão é a primeira opção dos que estão jogando futebol brasileiro. Enfim. E, pô, o Depay que... Eu vejo muitos jogos do pessoal reclamando do Depay. E aí parece talvez até uma relação nossa com o Coutinho, que hora ou outra ele joga muito bem, mas em muitos jogos ele deixa a desejar. Quis Deus, né, por azar nosso, que hoje foi o dia do Depay jogar bem. A coisa boa. Começa aqui com um baita passe de peito, tá ligado? Pro gol. Eu não acho que o Endrick seria um problema, não. Acho o Endrick muito pica também. Acho surreal mesmo os números que ele tem no Real Madrid com a quantidade de minutos que ele tem. Aproveita muito bem a quantidade de tempo que ele tem em campo. Aliás, eu, já posso falar aqui, mas assim, tranquilamente que eu prefiro convocar o Endrick na reserva do Real Madrid do que, um atacante titular no Brighton, por exemplo. Acho que jogador de seleção brasileira tem que estar muito acostumado a lidar com pressão, velho. Sei lá. Do Yuri Alberto, e depois que a gente vai ter é o próprio, que deu um passe de peito, agora ele fazendo gol. Ai, olha só. João Vitor. O Jair erra o passe lá e tal, bola na mão, não sei, uma confusão danada, acho que não foi, tá certa a arbitragem? Eu acho, não tenho certeza também. Mas olha só o João Vitor. Aqui vem o passe de Yuri Alberto, o João Vitor tá bêbado, cai, deixa o Memphis cara a cara que dá uma cavada. O João Vitor tá bêbado, pô. Que isso, cara? Assim, é desanimador, tá ligado? É desanimador. O Memphis faz o gol dele, e aqui, aquilo que eu tava falando. O Depay, eu vejo muitos jogos que ele sai sendo criticado, o pessoal fazendo piada sobre ele tá meio gordo, alguma parada assim, e já tinha um mês, olha só que curioso, tinha um mês que o Depay não fazia um gol. Ele tá dando muita assistência e tal, mas, pô, marcar, tinha um mês que ele não marcava. Aí hoje ele vai lá e marca contra a gente. Então, assim, da mesma forma que no meio da semana o Coutinho, nosso, né, viveu um baita dia, ele deu uma baita assistência pro Verratti, fez um baita de um golaço, hoje foi o dia do Depay viver o dia de craque, porque esses caras, eles são craques, tá ligado? Só que, sei lá, por causa da idade, por causa do físico, eles não conseguem ser aquele craque todo dia. Hoje foi o dia do Memphis. Hoje foi o dia. Um mês sem marcar, ele vai lá e faz um gol na gente. Deixa eu inserir uma publi aqui, o momento tá uma merda, mas tem aí o dado do Memphis ter ficado um mês sem marcar gol, se você quiser ter... Caralho, pelo menos o Josão tá ganhando um dinheiro firme. Deus te abençoe, Josão. Mais estatísticas do futebol. Se você quiser ver a nota de hoje de todo mundo do Vasco, vou te recomendar o quê? Flash Score, você vai baixar de graça. Primeiro link aqui na descrição. Você entra lá, caça o jogo do Vasco, que é bem facinho de achar, tá ligado? E dá uma olhadinha na nota da galera, pra você ver como que tá todo mundo jogando muito bem. Todo mundo com moral. E aqui, senhores, a gente vai ter, como eu falei, o comentário do João Vitor. O João, ele é um cara que eu espero que durante o ano, talvez até durante o fim do contrato, ou seja, para além deste ano, ele cale minha boca, que ele seja importante em alguns jogos, tá ligado? Em jogos grandes, eu sei lá, na própria Sul-Americana, quem sabe, tá ligado? Eu espero que isso aconteça. Mas, cara, é claro que hoje em dia o futebol tá muito inflacionado. Mas assim, o João Vitor de fato vale os 40 milhões que foi pago nele? Ah, vale, pô. Não, eu acho que hoje em dia faz mais sentido ter pagado 40 milhões nele, porque hoje em dia todo mundo custa muito caro. Pô, o Tassiano lá no Santos foi quase 30 milhões, se eu não me engano, acho que passou de 30 na verdade. Então, hoje em dia, diferente de antigamente, 40 milhões já não é um dinheiro tão escabroso assim não, tá ligado? Eu lembro que lá atrás, no passado, 40 milhões é o valor que o Corinthians, por exemplo, usou para trazer da Europa Alexandre Pato, que era um cara, uma promessa, um novo craque e tal, mas que talvez não tá dando tão certo, e na época 40 milhões trazia o Pato. Eu espero não estar falando besteira, eu acho que foi coisa na casa de 40 milha mesmo. Só que hoje em dia não. Hoje em dia o cenário é outro. Hoje em dia um jogador que ele é relativamente bom, ele já vale 30, 40, tá ligado? Então assim, tendo esse contexto, o João Vitor foi, né, ele custou 40 milha, mas não vale, de qualquer forma não vale. Eu dei todo o contexto aqui pra falar que de qualquer forma não vale. É bom, tá ligado? É um zagueiro que eu gosto de ter lá e tal, em alguns momentos ele é seguro, em outros não. Tem momento que ele vai bem, tem momento que ele parece, como eu falei, que tá bêbado, cara. A bola tava... Mano, eu acho que hoje eu trocaria o João Vitor por mais de 40 zagueiros do futebol brasileiro.
É desesperador, pô. Vindo rolada na frente dele, ao invés de dar um passo pra frente e tentar interceptar, ele caiu bêbado pra trás. Eu tô usando bêbado um monte de vezes porque, sei lá, ele desequilibrou, ele tava mal posicionado, mal... eu faria aquilo. Eu, jogando bola cansado, eu faria aquilo. A diferença é que eu não custei 40 milhões de reais pra ninguém, tá ligado? Porque eu não valho. E talvez ele também não. Enfim, fica aqui a crítica. Na sequência, termina o primeiro tempo. Um primeiro tempo dos caras, tá? Um primeiro tempo dos caras, completamente dos caras. Eu tenho aqui os números, cadê? 5 finalizações a 3, a gente chutou mais. Só que aí é aquilo. Nem sempre o número quer dizer que, nossa, é exatamente o que tá lá. Cara, o número tinha. O problema é que era assim, é chute pra cima, pro lado, pra baixo, entendeu? Chute no gol mesmo, praticamente nada. A gente teve mais finalizações, mas olha que curioso, falando em dados de futebol, em análises de números estatísticos, a gente teve mais chute. Mas quantas defesas do goleiro do Corinthians? 0. Então, assim, adianta o quê? Os caras teve 3, fizeram 2 gols. A gente teve 5, não precisou nem ter defesa do goleiro em nenhum dos 5 lances. Então, o que quer dizer, né? Absolutamente nada. Posse de bola era dos caras 57 a 43. Ou seja, um primeiro tempo de bosta. Aí você pensa, pô, talvez agora o cara, ele, sei lá, ele vai mexer, nem que seja na covardia de eu vou trocar os jogadores pra eu não tomar uma goleada. Mas nem pela covardia ele não se movimenta, tá ligado? O segundo tempo começa e aí gol do Bidu, que graças a Deus é anulado, se bem que eu não sei se faz tanta diferença assim, mas anulado. Ele comemora aqui, só que na verdade teve um lance faltoso no meio do caminho, que teve um contato com o joelho, e aí esse gol é anulado. Esse é só o primeiro de 2 que, né, vai ter mais um. Então assim, cara, é um azar, tá ligado? Pro lado do Corinthians, é um azar, a gente meio que contou com a sorte, porque se você for ver esse lance aqui, acho que é o Pumita que cai, ele, sabe, ele não consegue estar no lance que talvez se ele estivesse em pé, talvez o gol não teria acontecido, mas enfim, é uma sorte nossa, azar deles. E, cara, por mais que o gol não valeu, a gente tomou. É claro que teve a falta cometida em cima do Pumita, que meio que tirou ele da possibilidade de disputar o lance, mas a gente tomou. Se você for ver, a gente tomou 5 gols hoje. 5 gols. E graças a Deus que de fato não foram 5 que valeram. Mas isso serve de alerta para... Cara, a gente tá jogando muito mal. Defensivamente, o Vasco tá muito exposto, cara. Muito exposto. No jogo da Sul-Americana, se você viu o jogo, se você viu meu vídeo, eu falei bastante sobre isso, que o Vasco tava muito exposto. E hoje de novo. E, não, mas hoje é o time reserva. Mas de qualquer forma, não tem treinamento, tá ligado? O Carille não tá conseguindo consertar isso. O Carille é conhecido por ser um cara que, tipo assim, nunca foi de goleada. Nunca foi de ganhar de 2, 3 gols de vantagem, tá ligado? Só que a gente tá tomando gol demais. Então, se ele, que nunca foi conhecido por meter muita quantidade de gol, como é que não vai fazer? Porque a gente sempre toma uma grande quantidade. E o técnico não é conhecido por fazer muito. Então, a conta não tá fechando, não tá legal, tá ligado? Enfim, vamos dar sequência. Depois a gente vai ter aqui o quê? O Verratti finalmente entrando. Isso lá por volta dos 20 minutos, um pouco menos. E aí, não entra todo mundo ainda. Entra o Verratti, entra o Hugo Moura. E, meu Deus, o Verratti é outra parada. O Verratti é um colosso de cabeça. Ainda nesse jogo teve... Esse Josão. Aí, Josão tá pras picas aqui, ô Christian. Se eu fosse você, já ficava ligado. Quem falou? Falou que o Verratti é um colosso na cabeça. Olha aí. E não é a primeira vez que ele dá uma fala dessa. E um lance que chega pra ele joga de cabeça, bate no travessão depois de uma defesa do goleiro. O Verratti é bizarro. Que, assim, por incrível que pareça, que contratação do Paulo Brax. Por incrível que pareça, assim, grande acerto, ninguém conhecia. Chegou, assim como o Lloyd, que também a gente conhecia. Pô, pior que, não ironicamente, o Vasco tem o costume de acertar com isso, mano. Pô, o Vasco trouxe o Germancano, ninguém conhecia esse maluco, pô, fazendo gol pra c... Aí o Germancano saiu, pá, Vasco trouxe o Verratti. Maluco, pô. Ai, que doideira. E sempre um time lixo em volta dos caras, mano. E assim como vários jogadores que, na maioria, que a gente não conhece, chega e não joga nada, o Verratti foi uma grata surpresa, pô, baita jogador, cara. E assim, a ausência dele nos mostra como que a presença é necessária. É um cara fora de série. Muita gente julga aí por ser caneludo, e de fato é, mas é o caneludo que muda o nosso jogo positivamente, tá ligado? Porque assim, mudar negativamente tem um monte. Enfim, sequência do jogo, eu coloquei aqui pra falar do Lloyd, mas na verdade eu acho que eu já comentei o suficiente. Peladeiro, né? Pelo menos por enquanto, peladeiro. Se começar a crescer de rendimento, amém, tomara, que assim seja, tá ligado? Mas por enquanto completamente peladeiro. E assim, cara, na mesma hora que é verdade que o Vasco tem um banco um pouco melhor esse ano, é verdade que o banco não dá muito pra confiar. Porque assim, quando você vê lá saindo o Adson, ou então saindo o Garré pra entrar o Adson, saindo o Coutinho pra entrar o Paê e tal, tá ligado? Quando você vê essas possibilidades de troca que meio que ainda tem uma qualidade entrando também, é legal. Mas assim, o Lloyd me parece que não deveria ser uma opção, principalmente para titularidade.
tá ligado? Se não tem como ter o Garré, era pra ter o Adson, se não tem o Adson, tem que ter o Garré. Não dá pra contar com o Lloyd, não. Ou então o Nuno Moreira, mesmo que lá no investimento, assim, não dá pra contar com o Lloyd. Pelo menos é o que parece. É o que parece. Então, na mesma hora que é verdade que o Vasco tem ali, pô, agora tem um Garré, agora tem um Nuno, agora, na mesma hora que tem esse aumento de possibilidades, tem ainda o Lloyd como titular. E aí, pô, sei lá, pelo menos... Que pica de Kid Bengala que o Vascão se enfiou, mano. Pelo menos por enquanto, parece ser um jogador muito limitado. Pelo menos por enquanto, tomara que no futuro venha calar minha boca. É tudo que eu quero, tá ligado? É isso mesmo, eu quero ser feliz com esse time, meu Deus do céu. Enfim, depois gol dos caras de novo, o gol do Memphis Depay. E aqui é mais um gol que não valeu, mas vamos ver aqui o lance, porque olha só, o Memphis gira em cima do Piton e faz um gol aqui. Como eu falei, o Memphis hoje no dia dele, tá ligado? No dia de... Com 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tá ganhando o jogo e o Corinthians ganha o jogo numa facilidade, mano. Tipo, o Corinthians faz 5 gols, certo que 2 acabam sendo anulados, mas ganha o jogo numa facilidade, tá ligado? Tipo, sem fazer esforço, mano. É constrangedor, cara. De craque, talvez muitos jogos ele não jogue nesse nível todo. Hoje foi o dia, justo contra o Vasco. Curiosidade também, mais um dado aqui. A última vez que o Vasco jogou contra o Corinthians foi um 3-1, que foi aquele lá que a gente tomou 3 gols logo no começo do jogo, vocês lembram? Que foi tipo assim, um atropelo do caramba. Mais uma vez a gente toma um sacode pro Corinthians. É claro que agora é um pouco menos vexatório, porque não foi 3 gols tão relâmpago, e dessa vez pelo menos tem a desculpa. Um pouco menos vexatório, cara. Hoje poderia ter sido 6-0, velho. Vocês podem ver, mano, eu tô largado na cadeira aqui, ajustei nem o zoom da câmera, mano, tô quieto, tô falando porra nenhuma. Mano, se eu começar a falar, já falei, hoje, não, tudo errado, mano. Tem dia que à noite, nesses dias, eu tenho que me preservar pra continuar fazendo as minhas paradas. Porque senão, acaba sendo o último dia que eu posso fazer as paradas, tá ligado? Punições batem na porta. Toma 3 pro Corinthians mais uma vez. Como é difícil jogar com o Corinthians, principalmente em São Paulo. A gente nunca ganhou na Neoquímica Arena e acho que eles falaram que no estado de São Paulo tá desde 2007 ser uma vitória do Vasco. O retrospecto não é nada positivo. Enfim. Acho que 2007 é até antes, né? Mas naquele fatídico lance do Diego Souza e Cássio foi aberto um portal de desgraça ali que tá difícil de fechar. Enfim, continuando, o Memphis comemora, mas esse gol aqui é invalidado por uma confusão lá de estar impedido, não tá? Um bagulho meio sem pé, sem cabeça. Sinceramente, até difícil de entender o que aconteceu aqui. Ah, José, você concorda, você discorda? Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não tô nem apto pra discutir isso aqui, tá ligado? Porque, sinceramente, também pouco importa. Porque a gente vai tomar mais. A gente vai tomar mais. A gente vai tomar mais de forma até mais ridícula. Vamos dar sequência. Gol contra. Esse validado. Do zagueiro de 40 milhões, do João Vitor, que assim, é uma lei do ex, né? O João Vitor é ex-Corinthians e ele faz um gol contra. Então, de certa forma, é uma lei do ex. Vamos ver aqui o gol. Belezinho, tamo junto, meu Deus do céu. O Memphis entra, ele não consegue chutar bem. Susto. Bem, e aí bate, rebate, gol. Deu nem tempo de falar tudo. Desânimo e é isso aí mesmo, desânimo. O contra. 3-0, um completo no esculacho. O Vasco teve, pouco antes disso aqui, uma chance com Teixeira, Alex Teixeira, que ele chutou meio mal, o goleiro pegou, tá ligado? Cara, ele acabou de dar entrevista falando que o Vasco não precisa de reforços. Precisa mesmo não, pô. Com os objetivos que eu imagino que ele tem depois desse jogo, eu acho que ele consegue com o time que ele tem. Eu acho que o objetivo dele é ser eliminado precocemente da Sul-Americana, ser eliminado precocemente da Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileiro. Então o Vasco não precisa de reforço, tá pronto. Não deve precisar de reforço não. Porque precisa o Real Madrid, que tá sem opção no ataque. Pegou com facilidade, e aí quem não faz toma, a gente tomou. Vamos falar rapidinho do Carille? Vamos pro Carille? E o Carille? Já tem Caí? E o Carille? Como é que fica? Cara, a gente, como eu falei, poupou para jogar contra, vou ter que ler de novo, Puerto Cabello, da Sul-Americana, terça-feira. Eu acho que assim, por enquanto o Carille vai ser mantido. Por enquanto o Pedrinho ainda vai segurar ali. Agora, o Vasco faz os dois... Tinha que segurar aqui, ó. Tinha que segurar aqui, mano. Os próximos jogos de Sul-Americana, que claramente é o foco do time, faz dentro de casa. Se não vier 2 bons resultados, aí sim eu acho que o Carille vai de... Tá ligado? Ele vai... Pô. Olha, moleque, é muito fácil a vida do Carille, mano. Se não vier 2 bons resultados, pô, o Sport ok, é um jogo mais difícil, mas ainda assim, pô, Sport em casa e Puerto Cabello em casa. Ih, meu amigo, o que ele tem que fazer pra ser demitido?
sentido. Dar um tiro na cabeça do presidente? O que ele tem que fazer? Invadir o campo, pô, tirar a bola do pé do jogador do Vasco, chutar pra dentro do próprio gol? Não sei, mano. Não sei, viado. Embora. Porra. Por enquanto, mais uma vez covardia. Tinha sido uma covardia de tirar os jogadores do ataque no último jogo e aí a gente tomou um empate que não era pra ter tomado. E hoje a covardia de, porra, mano, será que não tinha como pelo menos colocar mais alguns titulares? Precisava de substituir todo mundo mesmo. Quanto o Puerto Cabello, precisava todo mundo. Enfim, o cara ele fica. O cara ele fica e pelo menos por enquanto é isso. Vamos ver até quando. Até quando. É muita covardia, é muito erro bobo. Tinha outra parada que eu queria comentar. Eu tô tentando bater cabeça aqui pra ver se eu lembro, mas não tá vindo agora não. Enfim, vamos terminar por aqui mesmo. Baixa aí o Flash Score se você ainda não tem no seu celular. E cara, terça-feira que seja melhor. Certo?